Fala família, tudo bem? Boa tarde, mais uma vez estamos aqui gravando algumas coisas, alguns pensamentos aí que eu tive para fazer um conteúdo para vocês. Tomando aqui um cafezinho do dia. Fiz um roteirinho aqui só para eu não esquecer aqui mais ou menos o que eu preciso falar. Para quem ainda não é inscrito, como é que fala? Clica aí no sininho, né? Para se inscrever, receber as notificações. Seguinte, hoje eu vou contar um pouco para vocês e abrir aí como que eu comecei a minha trajetória nesse mundo tão fantástico do desenho, né? Do desenho, das artes, da pintura. E eu trouxe algumas coisas aqui para me mostrar, algumas paradas para vocês entenderem assim, né, como que é essa jornada, né? Então, é o seguinte, o desenho entrou na minha vida, cara. Na real, é o seguinte, é uma história começa ali, quando eu era criança, né? Eu pedia muito dinheiro pra minha mãe, né? Se a criança quer comprar alguma coisa, não pode ver um doce, não pode ver uma bala que você acaba pedindo pra sua mãe comprar, né? Então, assim, vivi enchendo o saco da minha mãe. E aí, eu tenho uma recordação, assim, eu não lembro que idade que eu tinha. Acho que eu tinha uns 4 anos por aí. E aí, o que minha mãe fazia? Ela, às vezes ela tinha, né, dinheiro, mas ela não era obrigada sempre a me dar dinheiro pra estar gastando com doce, enfim. Então, ela me dava uma folha, um caderno, um lápis ali pra mim ficar riscando, pra mim poder me distrair. Acho que até hoje, assim, acho que as mães fazem isso, assim, não por causa de dinheiro, né, mas, sei lá, às vezes a criança tá ali, sem fazer nada, aí você sabe, né? Criança, cara, tá 24 horas querendo fazer alguma coisa e não para. Então, assim, foi o meio que minha mãe achou ali pra me poder começar, assim, a fazer e entrar nesse mundo, né? Mas entrar nesse mundo no sentido de... Não tinha ainda o pensamento de... nossa, meu filho vai ser um desenhista, um artista. Não, era uma alternativa. E aí eu fui crescendo, fui gostando de desenhar. Eu lembro que nas aulas de educação artística eram as aulas que eu mais adorava. Chegava a educação artística, eu tinha alguma atividade para fazer com desenho, eu amava. Então, assim, sempre estava conectado com isso. Eu lembro que no primário, adorava pintar e desenhar. E fui pro ensino médio também. Tinha aula de educação artística. Se não me engano, a professora Adriana. Um abraço. Não sei se ela vai ver esse vídeo. Mas foi aonde que eu tive esse contato, que eu comecei a estudar um pouco de alguns artistas da época, assim. Ela começou a implementar isso e fazer com que os alunos entrasse em contato aí com esse mundo da arte, né? E aí eu tinha alguns amigos também. Eu lembro que no ensino médio, os moleques tinha uma mania de me pedir assim, faz um desenho palhaço aqui na perna, assim. Aí eu pegava caneta Bic mesmo. Eu lembro que o Yuri, cara, o nome do moleque era Yuri, até hoje eu não esqueci, porque ele era muito sagaz, assim, alegre, sempre tava brincando, zoando, gostava de reggae. E ia pra escola com umas camisetas do Ponto de Equilíbrio, se não me engano, Mato Seco, não é que era pra frente. E aí ele, Will, faz um palhaço aqui com a cara assim, não sei o que. Aí eu, ia lá, a aula vaga, né? Aí ele pegava a caneta Bic e ficava desenhando na perna dele e pintava, enfim. E aí, assim, nesse período... eu acho que nem tinha Instagram, era mais Orkut, assim. E eu acho que essa época eu não postava muita coisa de desenho do Orkut, era mais da vida mesmo, assim. E aí, fui crescendo e fui fazendo algumas coisas, assim, em casa. Eu lembro que eu
fazia alguns desenhos em casa, assim, à tarde. E também comecei a me conectar muito, assim. E o que acontece? Nesse tempo, eu morava na Zona Leste de São Paulo. E tinha a banca de jornal, né? Tinha uma banca de jornal na esquina de casa. Era do Marcos. Tô bom de memória de nome hoje. Era do Marcos. E eu era criança, acho que aí eu tinha uns 9 anos, 10 anos. Eu voltei um pouco do ensino médio, né? Mas só porque eu lembrei aqui essa passagem também. Que eu acho que foi daí, depois que eu fui pro ensino médio, que teve essas histórias que os moleques pediam pra me pintar, enfim, da professora. Eu voltei um pouco a linha do tempo. Mas já vou conectar ela depois. Eu lembro que o Marcos, eu não tinha uma condição assim de comprar revista assim, então passava da data de validade, ele falava, vem aqui, pô, quando você quiser alguma revista, você vem aqui que eu vou guardar algumas pra você desenhar. E aí, cara, o que acontece? Eu ia lá e ele me dava as revistas que tinha. Então, assim, só pra você ter noção, que as revistas eram... eu guardei, né? Então, assim, tem algumas aqui ainda. Por exemplo, essa daqui, ó, Dragon Ball. Cara, custava... era a edição número 1 dessa revista, se chamava Henshin. Se liga. Era R$3 custava. Deixa eu ver se eu consigo ver o ano. Não sei se tem um ano. Tem um ano aqui, mas... peraí. Aonde que tá um ano? Vou deixar essa informação passar aqui que eu não tô conseguindo achar o ano agora. Cara, mas assim, eu lembro de cabeça o ano. Porque eu pegava essas revistas aí, era 97, 98. Eu tinha 7, 8 anos, por aí. 7, 8 anos. Acho que... ó, vou passar aqui pra vocês verem. Cara, era muito interessante, se liga. Então tinha Dragon Ball e ela tá novinha ainda. Olha essa saga aqui do... mano, quem que era esse aqui? Era o Cell ou o Vegeta? Era o Cell. Freeza. Ó, se liga. Majin Buu. Pô, então tinha os desenhos da época, assim, que iam saindo. E aí... a gente ia se atualizando, né? Deixa eu ver se eu tenho mais algumas aqui. Pera aí. Cara, essa aqui é relíquia. Ela não tá em perfeito estado, mas é tipo de 7 anões. Você comprava as figurinhas pra colar, ó. Tá vendo? E aí eu comecei... esse aqui era meu Google, na real, né? Aí que eu comecei a me conectar com a cultura, porque eu assisti os desenhos, passava na televisão. Só que, tipo, essa coletânea aqui, cara, era muito foda. Desculpa o palavrão. Videomagia. Cara, saía cada coisa aqui. Pode ser... ó, caiu aqui. É uma coletânea porque ela vinha com as informações aqui dos desenhos também que estavam na época. Então era uma forma de começar a me conectar com a cultura. Eu digo com a cultura assim de desenho, né? Que tipo, e aí eu ficava impressionado. Eu tô abrindo aqui pra vocês, porque ela tava no plastiquinho. Eu tenho umas ali ainda que eu não achei, que são bem antigas, assim. Então, e meu irmão também pegava algumas, assim. E aí era o jeito da gente começar. Ó, mais Dragon Ball. Eu gostava muito de Dragon Ball. Essa aqui era... porra, essa revista aqui... a braba. Final Fantasy, quem lembra? Jogava. Tô mostrando um pouco aqui, ó. Aí eu comecei a entender um pouco, assim, mais dos traços, das cores. Era de uma estética mangá, né? Mas... aqui, ó, esse aqui era legal. Sabe o que eu fazia quando eu pegava essas revistinhas aqui? Eu queria copiar elas.
eu pegava a folha de sulfite e fazia uma versão minha. Colava as folhas de sulfite aqui, recortava, colocava uma da outra, aí pregava aqui, ó. E aí eu falei, agora eu vou fazer uma versão minha. Aí pegava a régua, fazia todos os quadradinhos e desenhava. Eu acho que eu comecei essa daqui, inclusive, fazer. E desenhava igual, assim, tentava desenhar igual pra fazer uma versão minha preto e branco das histórias em quadrinho, sabe? Tipo, essa daqui, por exemplo. Saiu a capa aqui porque elas já não estão completamente do jeito que elas chegaram, né? Cara, deixa eu ver isso aqui, ó. Tá colado, mas eu vou abrir. Olha esse pôster aqui. Olha esse pôster do X-Men. Irmão, você criança, apaixonado por desenho, desenhando, você olhava isso aqui e você falava, cara. Aí tinha também algumas revistas do mundo ali de Hollywood, né? Então, pô, mundo dos cinemas e tal, sobre filme. Então vim aqui, cara, ó, pra vocês terem noção do que eu tô falando. Eu recortei algumas coisas, mas deixa eu ver aqui. Pera aí, uma parada que vocês vão falar, meu. Eu sou dos anos 90, né? Então algumas coisas aqui dos anos 80 também veio pra minha geração, mas tinha muita coisa legal, cara, essa época, assim, que saía, enfim. Esse era um... Por que eu tô mostrando isso? Porque ele me dava essas revistas e o que eu fazia? Eu tava aprendendo a desenhar. E aí, essa aqui é que eu acabei de achar uma aqui essa aqui é de colecionador. Número 0 do Batman. Edição de colecionador, cara. Essa aqui, ó, tá guardada aqui numa caixa de Pandora. Ai, cara, olha isso aqui, velho, essa estética. Olha essa estética aqui, ó. Isso aqui é uma estética. Ó, isso aqui é uma estética maneira. Uma revista que tem uma página aqui. As ilustrações. Ó, porra, isso aqui é legal demais. Olha isso. Eu desenhei uma vez essa parte aqui, essa página. O artista é Jim Aparo. Arte de Jim Aparo. Cara, acho que é 1990. O tempo bateu aqui uma reflexão. O tempo passa. Por que eu tô falando isso? Porque eu pegava essas revistas e aí eu desenhava, olhava assim, tentava desenhar igual, às vezes pegava uma folha, colocava um decalque assim. E aí também, como eu não tinha condição de toda hora ficar comprando papel transparente, eu passava óleo, então na folha de sulfite para ela ficar transparente. Então eu tenho um pasta ali, eu acho, com os desenhos assim que tá meio amarelado, assim, que eu ia colocando numa pasta. Então isso são memórias, assim. E eu acho que essa foi a construção para que eu conseguisse se conectar com a arte, com esse mundo do desenho, enfim. E aí depois que eu fui, que teve essa passagem assim, também teve essa história do Dragon Ball. Eu tinha o VHS, né, a fita, para quem lembra. A gente pegava essas fitas virgem e colocava no VHS ali e gravava o desenho. Eu gravava o desenho. E aí depois o que eu fazia? Eu colocava de novo para eu assistir e pausava onde que eu queria ali para poder desenhar. Então vira e mexe, eu tava na sala de casa, meu pai às vezes fazendo comida, eu lá com o desenho pausado, isso antes de ir pra escola, assim, e aí ficava desenhando. Então tem muito Dragon Ball, assim, eu gostava dessa estética do Dragon Ball, gostava das músicas, eram umas músicas muito lúdicas, assim, que
com conteúdo positivo. Então sempre meu compromisso é sempre vencer. Então tinha essas paradas, sabe? Esses recortes assim, era muito interessante. Bom, e aí eu fui continuando, fui pintando, fui fazendo umas coisas. E aí teve essa época da escola, né, que eu desenhava, e eu nunca parei. Na real, nunca parei de desenhar. Desde quando eu era criança até hoje, tô com 36 anos e eu nunca parei de desenhar. Eu acho que é uma coisa, e nem pintar, acho que é uma coisa que eu não vou conseguir. Eu tento passar assim também para as pessoas, né? Porque eu acho que toda criança ela sabe desenhar, mas por algum momento assim elas param assim e acabam não desenvolvendo. E aí eu pensei, cheguei numa fase adulta, eu pensei, o que eu vou fazer da vida, né? Que envolva isso, né? Então, eu fui fazer uma faculdade, e aí minha ideia era fazer design gráfico. Acabei fazendo publicidade, e querer ou não, usava um pouco da minha criatividade, às vezes tinha uns storyboards para fazer, então sempre tava ali conectado, mas aí às vezes era muito à mão, assim. E aí eu conheci alguns amigos do mundo da música. Então, faz uma capa de álbum aí pra mim, pra que eu lance uma música. Então, a minha cultura, assim, foi focada em revista em quadrinhos da época, em cinema. Foi absorver muito do cinema e da sessão da tarde, de muitos desenhos, assim, muitos filmes. E quando eu era pequeno, que eu lembrei agora, eu participei de era um campeonato que teve na empresa que meu pai trabalhava, valendo uma bicicleta. Aí você tinha que fazer um desenho de Natal, não sei onde tá esse desenho. Eu fiquei em segundo lugar. Na verdade, teve tem um nome pra isso. Quando o filho do dono da empresa lá, o cara que tem um cargo a mais também concorre, e aí ele acaba ganhando, e às vezes o desenho dele nem é tão fantástico assim, e aí ele acaba ganhando. Tem um nome pra isso, não vou falar aqui, eu não me lembro, mas tem um nome pra isso, mas enfim. E aí eu perdi essa bicicleta. Mas cara, foi muito legal, assim, eu acho que eu tinha uns 10, 13 anos por aí. E, jogava muito videogame também, né? Super Nintendo, acho que, cara, com esse imaginário infantil, assim, jogava muito, Donkey Kong, inclusive, olha, se liga. Olha o que eu tenho aqui. Amo, acho muito legal. Então, Donkey Kong fez parte da minha cultura, Super Nintendo também. E aí, como eu estava falando, eu fui fazer faculdade. Eu terminei, e aí por alguns momentos assim eu parei de fazer desenhos, parei de me conectar com a arte. Eu acho que quem é artista passa um pouco por isso até essa ideia do canal aqui, para mim poder fazer com que eu consiga não desenvolver mais, né? Desenvolver também, acho que essa minha didática, assim, minha forma que eu comunico mais, que se a gente não exercitar, a gente vai perdendo, e quebrando um pouco esse gelo e deixando também uma memória em vídeo para vocês poderem consumir, para poder também se conectar um pouco mais, porque às vezes a gente acaba postando algumas coisas no Instagram, e às vezes é um vídeo, um Reels ali rápido, enfim. E aqui a gente tem esse tempo para poder bater um papo, para poder conversar, para poder contar um pouco mais sobre isso, sobre um pouco da minha história. E então essa retomada para que eu consiga continuar e pintar mais. Inclusive vai sair uma sessão, uma coleção, vamos dizer assim, né, de alguns novos personagens que eu estou fazendo, que eu estou desenvolvendo. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Eu vou pintar isso aqui na tela. Então eu fiz alguns esboços aqui. Pode ser que quando eu coloque eles na tela eu consiga desenvolver outras estéticas ou mudar alguma característica que compõe ele, enfim,
Lá, por exemplo, aqui, vou te mostrar um aqui. Não, eu coloquei um nome aqui. Deixa eu ver aqui, Pescadinha. Não, depois eu vou contar essas histórias aqui, porque Pescadinha, mas foi o nome que me apareceu. Como eu estou morando aqui no Rio de Janeiro, então, cara, tem muito riozinho aqui, então vira e mexe, você vê uns jacarés por aqui. E aí depois eu vou só mostrar aqui, depois eu vou contextualizar, depois que eu pintar eu vou trazer pra vocês. Tô ainda construindo um pouco de como que vai ser essa narrativa, essa história por trás desses personagens. Eu gosto de criar personagens, né, contando sobre a minha estética e por que ela é assim, né? Porque, pô, eu bebi muito de cartoon, muito de desenho, muito de história de quadrinhos. Então toda a minha estética, ela tem esse viés voltado pro cartoon, pra cor. Então tem essas linhas assim bem circular, enfim, bem minimalista. Então eu trago muito disso no meu desenho por conta dessa minha influência que eu absorvi ao longo desses anos. Então esse é o Pescadinha. Ele tá segurando aqui uma cabeça de robô e falando no celular, certo? Eu não dei o nome pra eles, mas é só um esboço. São 2 cachorros aqui, certo? Isso aqui também é uma personagem menina. Ela tá com uma câmera. Então eu tô desenvolvendo. Eu tenho o meu personagem que, cara, ele tá aqui em cima. Mas é o meu personagem que eu pinto ele. Quem me segue aí, me acompanha, já viu que é um personagem que tem um dread verde neon. Enfim, então é isso. Eu acho que eu consegui resumir um pouco da minha trajetória para deixar aqui contextualizado o porquê que eu gosto de desenhar, as coisas que eu já fiz. Eu acho que eu dei um pulo no lapso do tempo ali, mas porque eu não consegui, assim, na verdade eu construí, assim, eu desenhei muitas coisas na pandemia, que foi o tempo que a gente ficou em casa, né? Então, cara, todo dia eu tava soltando desenho. Então, os meus desenhos era também cartoon, mas era mais focado pro universo da música. Então eu fazia uma curadoria de alguns artistas que eu estava escutando na época. Então, sei lá, focado no rap, alguns artistas de fora, DJs. Então alguém soltava alguma música, eu ia, desenhava, fazia um cartoon dele, soltava lá uma imagem no meu Instagram, estática mesmo, com muita cor, né, alguma coisa que compõe ali a característica dele. Então todo dia eu tava soltando. Só que agora eu senti a necessidade de fazer alguma coisa com uma identidade, uma característica assim, minha mesmo, com uma criação minha. Então por isso que eu estou desenvolvendo esses personagens, para que eu consiga criar novas pinturas em Canva, então para poder até expor e poder contar mais história, ter mais conteúdo para mim poder aqui falar com vocês, tá? Então, assim, eu nem sei se eu segui aqui o roteirinho que eu fiz, os tópicos. Bom, eu falei da minha infância. Falei sobre desenho como refúgio. Isso foi na época quando eu era adolescente, ali criança. Minha evolução artística, eu falei um pouco de como eu evoluí, contei um pouco da minha trajetória. E agora, seguinte, assim, eu acho que não é papo de coach de nada, mas eu acho que eu gosto de ver os vídeos porque também deixa uma reflexão, né? Até para quem é jovem, para quem tá começando, eu acho que assim, cada um tem sua trajetória e como que se conecta, assim, quem gosta de desenhar, como que se conecta com a arte, com pintura, com desenho. E hoje tem muita informação, você tem
internet, Google. Na minha época, cara, eu entrava na internet, era à noite, era discada, e a gente entrava escondido pra não fazer um barulho, porque fazia um barulhinho que você tava conectando ali a internet, você falava, meu Deus, meu pai vai ouvir, e aí às vezes 2 horas da manhã eu lá. Então assim, hoje tem muita coisa, cara, então tem muita informação, tem muito contato com a cultura, muito contato com arte, com desenho, e Google, enfim. Então, ao mesmo tempo que é muita informação, acho que também tem que tomar um cuidado para você poder filtrar ali, para ver o que é bom para você e o que você pode aplicar ali na sua arte, no seu trabalho, seja com o que você estiver fazendo, né? Seja fotografia, pintura, enfim, dança, qualquer tipo de manifestação artística que você estiver fazendo. E eu acho que, como eu falei no outro vídeo, assim, importante é você ir fazendo, assim, não deixar isso se perder e parar de fazer do nada, porque eu, por exemplo, sinto a necessidade sempre quando eu tô querendo, vamos dizer assim, vou usar agora um termo um pouco lúdico, mas alimentar a minha alma. Isso aqui é uma coisa que me faz alimentar a minha alma, que faz eu ter criatividade, poder me sentir bem. Então faça que você se sinta bem, independente do que seja, certo? Continue fazendo, não tenha vergonha, vai fazer, vai evoluindo. E a perfeição, não sei se chega um dia, porque eu acho que a perfeição é mais sobre o ponto de vista do que você quer pra você. E não se cobre, só faça e fique em paz. E é isso, família, acho que eu me prolonguei aqui. Eu falei alguns tópicos que eu escrevi aqui, certo? Vou pensar em próximos conteúdos. Espero que eu tenha deixado aí um pouco da minha trajetória. Se vocês estiverem também interessados em bater um papo, manda mensagem aí, certo? Que eu respondo. Beleza? Tamo junto, certo? Fique em paz. Um golinho no café aqui para encerrar. Grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Valeu!